Soberania de Deus e a queda do governo PT. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Quando o Lula assumiu o poder, isso há mais ou menos 1 ano e meio, eu já afirmava que esse governo PT não duraria muito tempo, no máximo 2 anos, talvez passados 2 anos, para que não houvesse a anulação das eleições e novas eleições fossem chamadas. E algumas pessoas eram céticas, diziam que isso era impossível, porque havia um sistema muito bem arquitetado, muito bem montado no Brasil, um sistema impenetrável, um sistema indestrutível. Mas, de fato, estamos vendo que isto não procede e que a minha previsão, era meramente intuitiva, está correta. O próprio governo ele está implodindo, ele está se destruindo de dentro para fora. Eu vou alistar aqui, no geral, o que tem acontecido ao longo deste governo PT, que é um governo desastroso e um governo que está se isolando e perdendo popularidade a cada dia que passa. Bem, primeiro o inchaço da máquina estatal, começou com o aumento dos ministérios e isso se espraiou para outras áreas do governo, outras áreas do Estado, e o Estado então está inchado e cada vez maior, o que tem de fato dificultado a possibilidade mínima de um governo que possa favorecer a população. O déficit financeiro, esse governo ele recebeu um superávit e agora ele tem uma dívida gigantesca, ele não sabe como pagar, nem tem como pagar, está desesperadamente tentando aumentar a tributação justamente para que possa aumentar a sua arrecadação e poder sanar um pouco esse rombo financeiro que nós vivemos. Mas o governo nada faz sobre isso, muito pelo contrário, ele tem feito gastos excessivos. E talvez gastos pessoais que o próprio presidente com a primeira-dama tem realizado apontam para esse processo maior, como, por exemplo, a compra dos móveis para o Palácio da Alvorada, as viagens milionárias que foram feitas pelo casal, o que, na verdade, demonstra, é uma pequena parte desse todo que o Brasil sofre. Além disso, nós temos o apoio às ditaduras. O Lula, como presidente da República, ele tem demonstrado o seu apoio a sistemas, a regimes autoritários, regimes violentos, regimes que anulam o humano, ou seja, que ferem os direitos humanos mais básicos que existem, mas no nosso caso, o caso do governo brasileiro, ele apoia essas ditaduras e ao mesmo tempo cria uma grande crise internacional, principalmente com Israel, que é um aliado já de muitas décadas do Brasil, por conta desse apoio desastroso e escancarado que o governo faz. Além disso, nós temos atitudes do governo que demonstram claramente o seu posicionamento ideológico, como, por exemplo, o veto com relação às saidinhas, mas talvez o mais emblemático seja o veto à desoneração. E lembrando que esse projeto de desoneração de alguns setores industriais no Brasil, de empresas, melhor dizendo, no Brasil, isso vem desde a época da Dilma Rousseff. Isso não é de agora, nem é de Bolsonaro. Isso desde a época de Dilma Rousseff, isso passou o governo Dilma, passou o governo Temer, passou o governo Bolsonaro, atingiu o Lula e o presidente ainda tem a disfarçatez de dizer que ele vetou porque ele vê que esse projeto não favorece os mais pobres, favorece os mais ricos, o que não é verdade. De fato, essa desoneração ela se dá diretamente às contratações, ou seja, quanto mais uma empresa contrata, mais desonerada ela é. Ora, se ela contrata, ela está favorecendo aqueles que precisam de emprego. Quem precisa de emprego, geralmente, são pessoas pobres. Então, de fato, o discurso não condiz. É uma narrativa que não condiz com a realidade. Isso foi claramente demonstrado no fiasco do 1º de maio. Olha, enquanto o presidente Bolsonaro ele vai comer um pastel na esquina e superlota aquele lugar, o Lula, que fez uma campanha e fez uma divulgação maciça, e foi um fiasco. Ninguém compareceu praticamente, a não ser aqueles que são militantes profissionais.
E nesse 1º de maio, nesse fiasco do 1º de maio, o presidente ainda comete um crime eleitoral, porque ele pede voto frontalmente a um pré-candidato. E isso é crime. Então, precisamos ver como que agora o Tribunal Eleitoral vai agir diante dessa atitude do presidente da República. Isso sem contar com outras falas desastrosas, como, por exemplo, a fala que ele mencionou ao chegar, salvo me engano, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando as pessoas estavam ali impactadas com essa tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul, e ele fala sobre torcida de time de futebol. Ora, o que dizer da esposa, a Janja? E a Janja parece coincidência, né? Vamos pensar assim, coincidência, que nas maiores tragédias do Brasil ela vai se divertir. Quando tivemos, por exemplo, as enchentes em São Paulo, ela foi para uma festa na Bahia, foi flagrada dançando numa festa na Bahia. Nas enchentes do ano passado, no Rio Grande do Sul, ela foi para a Índia para dançar. E agora está indo para o show da Madonna, inclusive articulando um encontro com a cantora, ela vai se divertir. Quer dizer, que todo o discurso da solidariedade com o povo gaúcho é meramente político, é apenas propaganda, é palanque. Porque, de fato, ela está agora mais preocupada em encontrar a diva pop, né? A grande cantora norte-americana. E aí, paralelo a isso, nós temos a entrada em cena de Elon Musk. E Elon Musk ele entra em cena após a entrada de cena de Michael Shellenberger. Michael Shellenberger é um esquerdista, né? Ele é um esquerdista norte-americano que apoiou o PT, mas que denunciou com aquilo que ficou conhecido como Twitter Files, ou arquivos do Twitter, onde ele demonstra ali toda uma articulação no Brasil uma articulação antidemocrática, é o que ele diz, essa é a sua acusação. E Elon Musk também, inclusive ele vai agora depor no Congresso americano, onde supostamente se aguarda a posição de Elon Musk em demonstrar provas daquilo que ele tem feito acusações no Brasil. Isso, de fato, é muito grave, porque coloca o STF, coloca o STE numa situação bastante complicada. E se forem comprovadas, isso é gravíssimo para nós brasileiros. Para se ter uma ideia, os próprios jornais consorciados, que antigamente passavam pano para o Lula, para tudo que ele fazia, já estão começando a se afastar. Folha, Estadão, alguns setores das empresas Globo já estão abandonando o barco, já estão abandonando o navio, porque percebem que esse governo se afunda cada vez mais. Mas aí paramos para refletir. Por que tudo isso acontece? Eu tenho absoluta certeza de que tudo isso acontece e a resposta está no livro de Daniel, na Bíblia Sagrada, no capítulo 2, no verso 20 e 21, que diz assim: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Essa narrativa ingênua, tola e perigosa de que não podemos misturar o Senhor Deus com política, igreja com política, teologia com política, Bíblia com política, isso é balela, isso é tolice, isso é inclusive perigoso. A Escritura Sagrada diz que quem coloca e quem retira autoridades do Estado é o próprio Deus. Ora, eu me lembro que há 1 ano e meio, quando o Lula assumiu o governo, eu disse com todas as letras, no final das contas, quem colocou o Lula na cadeira de presidente foi o Senhor Deus na sua soberania. E quem está fazendo com que esse governo seja corroído por dentro é a soberania do Senhor Deus. E caso o Lula caia, o que para mim é evidente, sabemos que é a mão do Todo-Poderoso. E aí, uma palavra pastoral, porque nós precisamos, de fato, descansar no Senhor. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor dos governos, dos poderes,
dos principados, das alas presidenciais, dos ministros, de tudo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E se aprove ao Senhor Deus levantar esse governo do PT para envergonhá-lo e derrubá-lo, que tudo seja feito para a glória do Senhor e que o nome dele seja glorificado. Por isso, diante de toda esta situação, não apenas devemos descansar nas mãos de um Deus que existe, que é soberano e que governa sobre a história, mas também declarar que todo bem-dizer, toda a glória e toda a honra sejam dadas ao seu nome. O governo PT cairá. E na minha concepção, isso já está em andamento. E isso só ocorrerá por conta da intervenção soberana de Deus sobre o governo no Brasil. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se já está inscrito, dá uma olhada. Lembre-se do C, compartilhar, curtir e comentar. E divulgue, por isso divulgue bastante esse vídeo para que o nosso canal possa crescer um pouquinho mais e até a próxima.